criados nessas igrejas que dizem que tem um Espírito Santo, coxos espiritualmente, cristãos fracos espiritualmente. E o que o Senhor quer para a sua igreja? Que a sua igreja seja forte, não é verdade? Deus quer uma igreja forte, forte. A Bíblia diz, Paulo diz que quando nós pensamos que estamos fracos, é que nós estamos fortes. Quando é que eu penso que eu estou fraco? É quando estou na luta, né? Pois eu quero dizer, Marcos, se você tem o Espírito Santo, você vai passar a luta. Aleluia, é certo. Mas eu quero dizer para você que se você é sempre morado do Espírito Santo, ninguém vai te dizer levanta e anda, porque você já está andando. Portal. E aquele coxo era como aquela palavra da parábola do semeador que falou o Senhor Jesus em Lucas 8. É como aquela palavra que caía nos espinhos, que ela crescia, mas ela não tinha raiz. Então o que acontecia com ela? Secava, porque o sol batia na pedra e secava aquela semente. E o coxo espiritual é essa palavra que ela não gera frutos. O coxo espiritual dentro da igreja, ele não gera frutos. Ele é um parasita dentro da igreja. É aquele que se conforma com o que sobra da unção que tem em você. É aquele que se contagia quando está perto do vaso de Deus. É aquele chamuscado. Eu acho que o coxo espiritual foi o que o Senhor colocou no meu coração. O crente chamuscado. É o crente que pega o beco também. Que quando vem a luta ele pega o beco. Esse é o coxo espiritual. Mas a palavra do Senhor diz que ali passaram 2 homens de Deus. Que já foi falado aqui, um deles é Pedro e o outro era João. E eu acredito que eles iam subir naquela escada daquele templo e olhavam aquele pobre coxo ali pedindo esmola. Eu acho que Pedro olhou para João e disse assim: ei, peraí, Deus falou comigo, acho que eu vou falar com você. Vamos falar com esse coxo. E a primeira coisa que Pedro falou foi: olha para mim. O que ele quis dizer? Eu perguntei: mas Senhor, o que quis dizer olhar para mim? E o Senhor colocou no meu coração. E eu confirmei na palavra de Deus. Quando ele falou, olha para mim, ele estava dizendo: eu olho para Deus. Então eu imito a Deus. Então se eu imitar Deus, eu posso fazer os mesmos milagres que fez o Senhor Jesus. O Jesus que eu prego. E quando ele falou, olha para mim, ele não estava olhando para Pedro. Ele estava olhando para a unção do Espírito Santo. Cheio do Espírito. Aleluia. E assim que temos que estar você, eu e você, cheio do Espírito Santo. Para quando nós viemos para a casa do Senhor e no meio do caminho encontrarmos um coxo pedindo esmolas, nós cheguemos até ele e falemos: levanta-te. Aleluia. Mas a Bíblia não me confirma, a Bíblia não me afirma que aquele coxo pediu ajuda. A Bíblia me afirma que ele olhava para Pedro esperando receber alguma coisa. Eu acho que ele esperava receber uma moeda. Ele não esperava receber a cura. E muitas vezes, o que acontece dentro da igreja? As pessoas não querem receber a mudança, a transformação. Elas querem viver com o seu pecado, mas se levando. Querem as bênçãos do Senhor, mas querem ir levando da maneira que elas estão. Mas a palavra do Senhor não diz assim. Se realmente Pedro e João fossem como todos os outros que não tinham nada que oferecer, eles tinham dado sua moedinha, tinham entrado no templo e orado e voltado. Porque a Bíblia diz que eles eram assíduos no templo a subir a oração. Eles eram homens cheios, porque eles oravam, eles estavam em súplicas. Se você for mais lá em cima, ele diz, antes, no capítulo 2, ele diz, no final do 2,46,
tempo. Ou seja, diariamente eles estavam na casa do Senhor, orando, jejuando, se consagrando diante de Deus. Mas Deus escolheu aquele dia para aquele coxo. E aquele coxo, pela fé daqueles homens, que nós já falamos aqui de fé, que é o acreditar no impossível, é ver o invisível. Eles acreditaram que o poder do Senhor Jesus que estava neles poderia contagiar a vida daquele coxo e fazer que ele andasse. Aleluia. Mas muitas vezes nós não temos fé. Eu, se fosse Pedro e João, sinceramente, diante da presença do Senhor, eu teria cambaleado. Talvez eu não teria feito a mesma coisa. Porque é muita fé, amado, você chegar para o paralítico e dizer, levanta e anda, e ele não te pediu ajuda. Porque Deus realmente queria algo diferente naquele dia com aquele coxo. E a Bíblia diz que imediatamente os pés dele se firmaram. A fé daquele homem foi tão grande que contagiou aquele ambiente, que modificou a vida daquele homem. E a Bíblia diz que ele se levantou, se pôs em pé de um salto. Você imagina o coxo pulando, o paralítico pulando no cadeira de roda? É difícil de acreditar com a boa fé. Mas a Bíblia diz, se eu tiver uma fé do tamanho de um grão de mostarda, que é menor que um grão de arroz, eu posso dizer, monte, tu sai daqui e vem pra cá. E tu sai daqui e vai pra lá. Essa é a fé que o Senhor quer que a gente tenha. É a fé de curar um coxo. É a fé de dizer para o meu irmão que não quer transformação, ministrar sobre ele. Eu ministro transformação na tua vida e ele será transformado. É isso que o Senhor quer. O Senhor não deseja uma igreja coxa, uma igreja paralítica, uma igreja que sofre espiritualmente, que não tem força de caminhar. Não é isso que o Senhor quer para a sua vida, nem para a minha vida. O Senhor quer que você e eu nos coloquemos como vasos na presença dEle, para que Ele possa nos limpar e nos usar e encher do seu azeite. É isso que o Senhor quer.